Vamos lá, coloca aí o flagra do dia, vai lá, coloca o flagra do dia. Olha, é uma cena histórica, assim, né? Marcante. O conselheiro Severo Eulálio, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que foi deputado estadual por vários mandatos, foi presidente da Assembleia também, dividindo a mesa da presidência com o filho, Severo Eulálio, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, Natanael Souza. É uma cena emblemática, né? Emblemática, Pai e né? filho, os dois tiveram aí o privilégio de presidir o poder legislativo estadual e estão aí, Douglas, no centro de uma discussão sobre 2026, né? Uma das possibilidades colocadas à mesa sobre 2026 passa por Severo Eulálio e por Kleber Eulálio. A possibilidade de abrir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. E há uma articulação aí em curso que tenta antecipar a aposentadoria de Kleber Eulálio do Tribunal de Contas, e uma articulação que pode contemplar o atual vice-governador Temístocles Filho com a indicação de uma vaga para o Tribunal de Contas. Um dos filhos de Temístocles Filho pode ser indicado ao Tribunal de Contas numa articulação que pode ajudar a resolver esse imbróglio todo envolvendo a base aliada e a chapa majoritária de 2020. Nesse caso, teria que ser Marco Aurélio, porque Felipe Sampaio é muito jovem, né? Os dois são muito jovens. São jovens, né? mas o Felipe é muito jovem, né? O Tem uma idade mínima, inclusive. Tem idade máxima e idade mínima no TCE. O Felipe tem. Os dois têm. A questão é que qualquer um dos dois indo para lá tem as condições de permanecer pelo menos uns 40 anos, né, Natan? Até a aposentadoria compulsória. Exato, 75. É uma vida. E essa questão desse período, de até 40 anos, é visto como uma espécie de restrição por parte de alguns atores desse processo. Pode até ter competência, mas aí exato, não ajuda. Até porque vamos falar política da forma como ela ocorre. Quando alguém é indicado para o Tribunal de Contas, há uma perspectiva dos outros pares de que em pouco tempo abra-se uma nova vaga, né? Você indica alguém na faixa ali dos 55, dos 60 anos, imagina-se que daqui a 10, 15 anos ocorra uma nova vaga. Agora, você mandando para lá alguém na casa dos até 35 anos, tanto Felipe Sampaio quanto Marcos Aurélio tem menos de 35 anos, aí é uma perspectiva clara de permanecer pelo menos 40 anos. Então, a própria classe política não fica muito alegre com essa perspectiva de alguém passar por lá 40 anos, inclusive usam Você pensar o exemplo nesse caso, Não, usam muito o exemplo de Kennedy Barros, né, que deputado estadual, muito jovem, foi muito jovem para o Tribunal de Contas, ainda na década de 90, e está lá há mais de 30 anos. A vaga dele já poderia ter sido ocupada, obviamente, por outros parlamentares. E ainda tem muita estrada para queimar. Sim, e ainda é jovem. Exato. Jailson Campelo está há muito tempo também. Mas o Jailson é técnico, né? Não, Ele sim, entrou por meio do concurso público, mas chegou a conselheiro do TCE jovem ainda, tem muita estrada pela frente. E aí não há de se questionar a competência de ambos. De ninguém, né? De ambos, porque todos dois fazem um trabalho importante na fiscalização, no cumprimento do ofício dos conselheiros do Tribunal de Contas. Ezequiel, que evento era esse aí da Assembleia? Era uma solenidade, Douglas. Boa tarde a você, ao João, Natanael, quem nos acompanha. A solenidade do Dia do Advogado Trabalhista, que é comemorado anualmente no dia 20 de junho. Esse evento, então, teve ali algumas autoridades presentes, entre eles o próprio presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 22ª Região, o desembargador Técio Torres também estava presente, e também outras autoridades, né? E no caso aí, em solenidade, né, a advocacia trabalhista, que faz um importante trabalho defendendo aí as causas dos operários, causas então de todos os trabalhistas, e aí no caso bem aplaudida, né? Teve um momento de aplausos lá durante a solenidade em si. Mas aí o conselheiro Kleber Eulálio foi representando o TCE, né? Isso, como representante do TCE, do Tribunal de Contas do Estado.
Mas é emblemática essa foto, né? É emblemática. Deixa de Tem ser valor histórico. Agora, a gente também não pode perder a oportunidade de, ao ver uma imagem como essa, lembrar de uma tradição que é da política piauiense, né, a questão da família se perpetuar, ou pelo menos ocupar espaços de poder ao longo de décadas, né? Quando a gente olha para o parlamento piauiense, é uma questão da sociedade. Tem deputados lá que estão há 30 anos e estão sucedendo o pai, né, ou o avô. Então a gente também não pode deixar passar essas oportunidades de comentar, que é uma característica da nossa política. Não estou nem entrando no mérito da situação, mas é também algo que é um fator histórico e a gente, claro, precisa sempre estar pontuando. E o deputado estadual Severo Eulália faz um bom trabalho na presidência da Assembleia Legislativa, apesar de ter recebido a presidência com várias bombas, né, do gestor anterior. Basta lembrar os gabinetes, né? A obra que o deputado estadual Severo Eulália está tendo que refazer as finanças, reprogramar, replanejar, conversar com o governador para terminar essa obra que realmente foi faraônica, né? No sentido de que comentou sobre esse assunto hoje também, viu, Douglas? Pois é, e tem feito também uma gestão muito voltada para a questão da inteligência artificial, querendo acabar com o papel, o uso de papel, não usar mais. Então, é uma gestão muito relacionada aos desafios do nosso tempo. E o conselheiro Kleber Eulália teve importância também no tempo dele. Eu acho importante o João ter dito isso, porque nesse caso específico, a gente tem um resultado de trabalho dos dois. Tem outros casos que é meramente a ocupação de uma vaga. Que tem um deputado aí, que diz que eu recebi informações de prefeitos, inclusive, quando a pessoa... Ele não pedia voto, esse deputado não pedia voto, né? O que pedia era, digamos, o mentor dele. Aí chegava lá para conversar com o prefeito e tal, tem um celular chinês aqui, presta também, João. Cuidado. Muito cuidado, não vou nem abrir. Cuidado para não derrubar, rapaz. Aí você é caríssimo. Aí chegava lá na casa do prefeito, o mentor ia lá conversar com o prefeito, e aí vamos supor que a sala fosse desse tamanho aqui, ele conversando com o prefeito, lá onde está o Natan, e ele ficava à distância aqui, ó, assim, ó. No caso era o voto para ele, né? Ia estar jogando paciência, ou olhando muita atenção. O feed no Instagram. Então é um negócio... É por isso, Douglas, a gente já está comentando esse assunto mesmo. Por exemplo, muitos comentam também, às vezes a gente vê o filho seguindo o exemplo do pai, e aí não é só na política, na profissão também é assim, né? É uma questão relacionada à sociedade, e a gente vê na política alguns filhos seguindo a mesma carreira do pai, mas a gente consegue diferenciar, por exemplo, quais são aqueles filhos políticos que têm vocação para fazer política e aqueles que de fato foram colocados lá pelo pai. E aí a gente vou pode... dar dois exemplos aí. Georgiano Neto. Que gosta de fazer política e faz porque gosta. Você né? conhece Georgiano Neto como Georgiano Neto. Você pode até dizer, não, filho do deputado Júlio César, mas ele não é o filho do deputado Júlio César, ele é o Georgiano Neto. A disposição para fazer política 24 horas por dia deixa bem claro que faz política porque gosta. O deputado estadual Severo Eulália tem um perfil diferente, mas há várias eleições vem mantendo uma votação altíssima, né? E a prova, a vaga era do MDB, tem vários deputados do MDB de muitos mandatos, caciques do MDB, mas ele ocupou a vaga na Assembleia, inclusive com o apoio do governador, Wellington Dias, né? O governador Rafael Fonteles, que tem uma relação ótima. E para o governador Rafael Fonteles foi uma tranquilidade, assim, para ter um presidente da Assembleia ali. Eu acho que o governador Rafael Fonteles está mais tranquilo com o deputado Severo Eulália do que era com o anterior. Acho que a estabilidade está bem mais assegurada para o governador. Exatamente. Você não acha, não? Relacionamento institucional Assembleia e Palácio de Karnak, ao meu ver, também melhorou bastante, viu? Mesmo com o ex-presidente, o deputado Franzé, sendo alguém do Partido dos Trabalhadores, existia um certo distanciamento, houve até algumas reclamações de parlamentares
da base governista sobre a condução dos trabalhos. Mas várias. Severo Eulálio, com seu estilo mais pacificador de diálogo, tem melhorado a imagem institucional da Assembleia Legislativa. Apesar de Severo Eulálio ser bem sucinto nas suas colocações, ele também é bem direto. Ele não se ausenta de forma alguma de falar sobre determinados temas polêmicos em si, principalmente em relação à obra que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa. Falando nisso, que ele contou, Ezequiel, da obra. Né? Então, ele falou que hoje é o principal desafio dele, que ele disse que nunca pôde enfrentar isso durante os seus mandatos como deputado estadual. Hoje ele falou que o principal gargalo que está causando hoje um pouco de certa timidez, né, como eu posso dizer, de certo estranhamento no seu mandato à frente da Assembleia Legislativa do Piauí, é a questão da continuidade dessas obras. Ele disse que, apesar então de a obra ter avançado bastante, mas ela de certa forma, ele já deixou bem claro, estagnou. Estagnou em que sentido? De que realmente aconteceram irregularidades desde o início das obras que estão hoje na Assembleia Legislativa e que agora nesse exato momento são necessárias novas tomadas de decisão, principalmente novos aportes financeiros para que a obra então da Assembleia Legislativa possa ser dada essa continuidade. A gente que observa, né, cobre diariamente o dia a dia da política aqui na cidade de Teresina, principalmente na Assembleia, a gente não observa mais nem operários trabalhando naquele local. Isso justamente por conta dessas dificuldades. E o próprio Severo Eulálio confirmou hoje que são necessárias novas discussões acerca desse assunto e principalmente um novo aporte financeiro para que seja dada continuidade. Ele já até um pouco mais desesperançoso em relação da finalização dessas obras nesse ano. A expectativa era que fosse concluído durante o primeiro semestre de 2025, foi postergado para o segundo semestre, mas já não há esperança de concluir esse ano também, mas não. A presidência foi entregue sem um cronograma de continuidade da obra, inclusive um cronograma contendo a previsão orçamentária. Então, assim, foi feito um planejamento geral da obra, e aí, enquanto o antigo presidente, o ex-presidente estava, foi sendo executada. A pior coisa foi, digamos, né, jogados para fora. Estou falando em termos figurados, quer dizer, a expulsão dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Que ali era um ponto de encontro dos eleitores, das pessoas que iam conversar, dos próprios deputados. Então, houve ali uma saída, os deputados tiveram que buscar escritórios, locais para atender. Aí, Severo Eulálio assume, e ele não recebe aqui, vou receber um cronograma, tal, aí previsão isso, não tem, receber agora ele está tendo que, digamos, fazer do zero, que está faltando. E vai lembrar, viu, Douglas, que é uma obra orçada inicialmente de 47 milhões de reais, mas aí, que deve ultrapassar essa faixa em um valor considerável, devido a esses atrasos, aditivos. Passa de 100? Acho que não chega a tanto, mas com certeza vai passar dos 47 milhões que foi orçado inicialmente lá em 2023. E aí também tem que considerar que o deputado estadual Severo Eulálio tem as propostas que ele apresentou durante as semanas, os meses que antecederam a posse dele. Né? Aqui no Jornal Dia News, várias vezes ele conversou com a gente e disse, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E ele fica, de uma certa forma, prejudicado em realizar as propostas que ele apresentou por conta dessa obra. Acredito que, e aí é o olhar de quem está acompanhando a situação, acredito que são impactos, primeiro, por conta da gestão do ex-presidente Franzé, que foi muito centralizadora. Você não convidou ali os demais deputados até para uma questão de transparência, informar como é que iria ficar a obra, né? Qual era a previsão de entrega. Estou entregando, mas é isso. Exato. Então, acredito que tudo isso prejudicou muito, né? É como se o presidente Severo tivesse assumido a gestão, vendo as cegas e vendo uma obra gigantesca, paralisada e com problemas para ser retomada, porque a gente sabe que a abertura de uma nova licitação, a contratação de uma nova empresa não é da noite para o dia. E tem que ter, como a gente disse, previsão, né, João? Sim, acredito que de fato são efeitos de uma gestão bastante centralizadora, como foi a do presidente Franzé. E aí, só para concluir, Ezequiel, como foi muito centralizadora, a gente não vê, por exemplo, os outros deputados defendendo, né, porque o que não tiveram participação nenhuma. Exatamente, não foram informados, não ficaram sabendo. E aí, o que a gente vê hoje é um completo isolamento do ex-presidente, do ponto de vista político, exatamente porque na hora que esteve no comando da Assembleia, não convidou, não compartilhou com os demais deputados as informações e, claro, a condução dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Ele não aprendeu
não assistiu às aulas de Temístocles Filho, Não, que uma vez que, na aliás, presidência da Assembleia conseguia compartilhar com todo mundo, né, as informações, a gestão da casa. Talvez isso ajude a explicar o porquê dele ter permanecido aliás, tanto tempo lá. O vice-governador Temístocles Filho, quando foi sair da presidência da Assembleia, conversou com ele. Teve uma conversa longa, dando várias dicas e tal, parece que não seguiu nenhuma. E aí, um ponto curioso, Douglas, que é importante ressaltar, que o deputado estadual Severo Olalho, desde quando ele sabia que iria assumir esse biênio, atual biênio 2025-2026, tentou inicialmente algumas conversações com o presidente Franzé Silva, justamente para saber esse panorama, um balanço geral do que ele iria receber para a continuidade desse atual mandato, esse atual biênio. A gente observou a época que, de certa forma, assim, aconteceram alguns atritos, não foram de forma imediata esses diálogos. Aconteceu ali que, do início, teve uma polêmica referente aos comissionados da Assembleia Legislativa, mas referente sobre o cronograma da obra, como é que ela está orçada e como é que ela foi aplicada esses valores, que foi realizado, claro, um relatório. A gente não sabe os pormenores de como é que, então, Severo Olalho acabou recebendo o andamento dessas obras. Aí é importante a gente ressaltar isso, que desde o início, Severo Olalho queria tomar parte, sim, de toda a situação da Assembleia Legislativa, só que aí, por conta da dificuldade da antiga gestão, acabou recebendo ali, não em totalidade, as informações. E aconteceu ali, sim, de certa forma, pequenas informações, a ausência das informações ali, de certa forma, bem no início. Pequenas várias, né? Pequenas.